Chegou a 36 o número de mortes por causa dos temporais no litoral norte de São Paulo. Equipes de resgate procuram 40 desaparecidos. Algumas comunidades estão isoladas desde ontem. A queda de barreiras bloqueou as principais estradas para a região. Hospitais ficaram sem água potável e o estoque de comida se aproxima do fim nos mercados. E ainda, o presidente dos Estados Unidos faz uma visita inesperada à capital da Ucrânia. A Coreia do Norte volta a lançar mísseis balísticos. E aqui no Brasil, tudo sobre o carnaval. Tem bloco nas ruas das maiores cidades do país e os desfiles do Grupo Especial do Rio. O Jornal Hoje está começando. Uma combinação de montanhas perto do mar, em costas ocupadas, e a maior chuva dos últimos 50 anos na região provocou uma tragédia no litoral norte de São Paulo. 36 pessoas morreram em deslizamentos de terra entre ontem e hoje. Olá, boa tarde. Boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Com compromisso com a informação, com compromisso da notícia, este programa começa agora com imagens do quartel-general que, segundo a polícia, teria abrigado a quadrilha que assaltou o digital influencer Carlinhos Maia. Wellington, Emerson, Eliabel. Esses 3 homens já estão nas mãos da polícia desde as primeiras horas da manhã, suspeitos de terem invadido a casa de Carlinhos Maia. Neste momento eu tenho imagens do hotel onde essas pessoas teriam se hospedado e se aproveitado da pouca distância, da curta distância até o condomínio de Carlinhos Maia. Os nossos produtores detetives conseguiram. Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas da Band em todo o território nacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência, mais do que isso, pela licença que você me dá de entrar aí na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Daqui a pouco faz barulho, Fidel, tira a mão do bolso. Daqui a pouco as notícias de Brasília, de São Paulo, do Brasil inteiro. E daqui a pouco você vai saber onde é que está a Kátia. Cadê a Kátia? Ela está congelada aqui, acabou de me passar um vídeo. Ela está congelada porque está frisada aí embaixo, só que ela está congelada mesmo. Daqui a pouquinho o After the Break, quer dizer depois do intervalo comercial. Quem é que está lá em cima, ô Claudinho? Ô Rodolfo, aperta o botão, vambora e voltamos já já. E aí o couro come, velho. Olha, as férias chegaram e com elas muita diversão em família. Então aproveita o melhor da programação Sky para curtir junto com eles. No ar, Alerta Nacional. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos! Muito boa noite, meu nome é Siqueira Júnior. Este é o Alerta Nacional, aqui na TV A Crítica, Rede TV, para todo o Brasil. E é no início do programa que eu peço ao Senhor Jesus, Filho de Deus, que te proteja, que te ilumine, que te livre de todo mal, te livre de toda violência, que Ele blinde a sua casa, seu apartamento, seu estabelecimento comercial, que Ele tire tudo que é ruim longe da sua casa. Drogados, drogas, gente preguiçosa, gente que não cresce, não quer que você cresça. Sabe, todo o mal, toda doença longe da tua casa. E que recupere a saúde daqueles que estão no hospital agora. Que Ele recupere, devolva, traga para casa de volta essas pessoas, porque elas querem voltar, elas precisam voltar. E as pessoas que estão em casa estão esperando essas pessoas. Que o Senhor Jesus tenha esse poder, o Senhor tem esse poder, faça isso. Traga essas pessoas de volta do hospital para casa. Recupere essas pessoas. Dê saúde, muita saúde. Vamos começar a bagaça? Você vai ver neste programa suspeito de tráfico, conhecido como Maicão. Maicão, pelo apelido é um jogador de vôlei.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Planalto tenta acelerar obras federais para garantir agenda positiva nos primeiros 100 dias de governo. Presidente Lula vai ao Rio de Janeiro para lançar a política nacional de redução das filas de cirurgias eletivas. Veja outros destaques. Bares e restaurantes do estado de São Paulo agora têm que prestar ajuda e proteção a frequentadoras sob ameaça. Atropelamento de pedestres dispara nas vias expressas de São Paulo. Aumento no número de pessoas em situação de rua sem acolhimento é uma das causas. Seguem as buscas por desaparecidos em naufrágio na Baía de Guanabara durante tempestade no Rio de Janeiro. Fevereiro tem prorrogação das liquidações de janeiro, mas cuidado para não cair em armadilha. Pior terremoto em 80 anos deixa mais de 1.500 vítimas na Turquia e na Síria. E Raíssa Leal sobe a mais um pódio. Fadinha conquista o Mundial de Street no skate. Começou a valer este fim de semana em todo o estado de São Paulo a lei que obriga bares e restaurantes e boates a ajudarem mulheres que estejam sofrendo alguma situação de assédio ou violência. Olá, o Repórter Brasil Tarde está no ar e você vai ver os seguintes destaques. Sobe para 48 o número de mortes por causa dos temporais no litoral de São Paulo. E também, caso Marielle Franco, o ministro da Justiça, determina que a Polícia Federal abra inquérito para apurar a morte da vereadora carioca e do motorista dela. Carnaval que não acaba, ainda tem blocos nas ruas do país. Reconhecimento, uma das bandas mais tradicionais do Rio, homenageia os profissionais de saúde. Matriarcas do Samba, na série especial O Legado para a Nova Geração. Veja ainda a expectativa para saber qual é a grande campeã do Carnaval do Rio. Fique com a gente, fique bem informado agora. A gente abre essa edição com a notícia de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito na Polícia Federal para dar continuidade às investigações sobre as mortes da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Olá, boa tarde, são 4h01. Sejam bem-vindos. Tá no ar o Globo News Mais. TSE aumentou o tempo de inspeção e o número de militares com acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas. Decisão do ministro Edson Fachin, que passa daqui a pouco o comando da corte para Alexandre de Moraes. A campanha eleitoral, que na prática já estava na rua, agora é oficial. Mas não é vale tudo. Tem regra, tem fiscalização. Você vai entender. E tem mais. As mulheres são mais de 1/3 dos candidatos. Porque a estatística não acompanha o investimento dos partidos e o resultado nas urnas? Nas disputas estaduais, os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou que ainda não decidiram dominam as pesquisas no Rio e em São Paulo. O que os candidatos vão fazer para virar esse jogo? No combate à varíola dos macacos, o Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para que os estados e a União divulguem as estratégias contra o avanço da doença. Depois de impasses no Congresso, o presidente dos Estados Unidos assina daqui a pouco o maior pacote climático da história. São 430 bilhões de dólares. Vitória de Joe Biden e do meio ambiente. Às 7h, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral com a missão de fazer todo o comando do processo eleitoral deste ano. Neste momento, a grande preocupação é com questões relacionadas à segurança, acertar os detalhes finais e também o cerimonial, viu, gente? Passo a passo da troca de governo, os desafios. No meio do caminho, tem um orçamento. As pontes para destravar a PEC da transição. O Senado pode ser um atalho? A
herança do governo que sai, o quebra-cabeça para garantir as promessas de campanha. No jogo político da era Lula, o movimento dos partidos. Boa noite. Os acenos, as articulações. Olhos voltados para o primeiro escalão. Os nomes cotados para o time de ministros. E a central das eleições entra em campo para analisar as movimentações na troca de governo. Tudo o que você precisa saber agora. Muito bem, estamos aqui com você, 5 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Ótimo fim de tarde de sexta. Bem-vindo, bem-vinda. Sou o César Tralli. E você sabe, a partir de agora estamos juntos aqui na edição das 6. E vamos direto para o raio-x da política, de olho na transição. Movimento de território. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira visita à sede da transição. Olá, muito boa tarde, 12h e 25 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Bárbara Carvalho e essas são as notícias desse domingo de carnaval. No Rio foi dada a largada para o tradicional Cordão do Boitatá. O baile multicultural voltou a colorir o centro da cidade maravilhosa. Olá, 3 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Eu sou Nilson Clava e nós estamos juntos nessa tarde de sábado aqui na Globo News. Vamos falar sobre a disputa pela presidência do Senado Federal. Um anúncio conjunto no dia de hoje. O progressista, o PL e o Republicanos declararam apoio ao senador Rogério Marinho para comandar a casa. A Fernanda Rovenar tem os detalhes. Fernanda, boa tarde antes de tudo. O Rogério Marinho está numa disputa contra o atual presidente do Senado. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esta é a CNN, ao vivo, na TV e nas plataformas de streaming, YouTube e Prime Video. Vamos atualizar e detalhar os principais fatos desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. O presidente Lula defendeu a regulação das redes sociais no combate às fake news. A declaração foi lida em um evento da Unesco que acontece em Paris hoje e amanhã. Quem acompanhou e tem todos os detalhes é a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Oi, Priscila, boa tarde para você. Conta aí como é que foi recebida a declaração, né, que foi enviada, no caso, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de outras repercussões que estou acompanhando desde cedo aqui, inclusive excelente entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso. Priscila. Olá, muito boa tarde para você. Nós estamos ao vivo na CNN, na TV e nas plataformas de streaming. Anota aí que a família está crescendo. A gente está no YouTube, no Prime Video e agora também no Quai. O dia de hoje, gente, pode selar uma grande vitória ou uma amarguíssima derrota para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em especial com a disputa pela presidência do Senado. Disputa essa que chega às vésperas do início da eleição, marcado para pouco depois das 4 horas, chega com um clima acirradíssimo em Brasília. O dia ontem foi de intensa movimentação nos bastidores e terminou com o candidato à reeleição no Senado, Rodrigo Pacheco, nome apoiado por Lula, admitindo que está, abre aspas, queimando gordura nessa reta final, fecha aspas. Ele ainda diz, né, que tem sim margem para derrotar o candidato do bolsonarismo, Rogério Marinho. Para vocês entenderem, uma eventual derrota de Pacheco daria ao grupo de Bolsonaro um palanque significativo no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro diz a apoiadores que fez o maior programa social do mundo com auxílio emergencial. O presidente voltou a questionar a política de lockdown adotada pelos estados.
Prefeitura do Rio alerta que só tem vacinas contra a Covid-19 até a próxima quarta-feira, caso não cheguem mais doses do imunizante. Bashar al-Assad e a mulher testam positivo para a Covid-19. O presidente sírio vai governar o país durante o período de quarentena em casa nas próximas semanas. Sobe para 31 o número de mortos após série de explosões em uma base militar na Guiné Equatorial. Malala agradece às mulheres do mundo por darem o seu melhor durante a pandemia. A ativista pela educação ainda pediu para que todas tenham orgulho de si mesmas. É com muito orgulho, com muita luta também, que a gente coloca o novo Band News TV no ar, 20 anos esse ano, e dou boa tarde à minha nova companheira aqui, Andressa Guaraná. Bem-vinda, boa tarde e parabéns pelo dia. Boa tarde, obrigada, boa tarde, uma honra, obrigada. Bem-vindos ao Tarde Band News. Pesquisa Atlas Intel mostra Lula com 53,4% e Jair Bolsonaro com 46,6% dos votos válidos. Tribunal Superior Eleitoral autoriza envio de militares federais para a segurança de 165 localidades do país no segundo turno. Rússia decide suspender a participação no acordo que permite a exportação de produtos agrícolas da Ucrânia. O anúncio acontece depois de Moscou acusar os ucranianos de lançar um ataque com drones contra a península da Crimeia. Sobe para 146 o número de mortos após confusão em festa de Halloween em Seul, na Coreia do Sul. Mais de 100 pessoas estão feridas. A suspeita é de que as vítimas foram pisoteadas. Registrada agora há pouco uma imagem onde a deputada federal PL de São Paulo, Carla Zambelli, aparece apontando uma arma em uma rua da região dos Jardins, na capital paulista. Ela disse, através das redes sociais dela, que havia sido agredida. Olá, muito boa tarde, prazer tê-los conosco aqui na Jovem Pan. Está começando o Fast News nessa segunda-feira de carnaval, 20 de fevereiro. São Paulo tem 27 graus, expectativa de chuva no período da tarde. Um estrago muito grande, infelizmente, no litoral norte. Vamos já justamente ao litoral norte, porque com toda a chuva e também alagamento, nós vamos conversar agora com Aguilar Júnior, que é prefeito de Caraguatatuba, para atualizar justamente a situação da cidade. Muito boa tarde, prefeito. Queria que o senhor falasse aqui para a audiência da Jovem Pan. A situação de momento, chove em Caraguatatuba. O que o senhor pode falar em relação aí também a vítimas, desabrigados? Direto de Brasília. Olá, boa tarde, que honra e que alegria. Estamos juntos a partir de agora, direto de Brasília, nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, com informações exclusivas e a repercussão no estado de São Paulo. Vamos falar ainda da violência nos blocos de carnaval aqui na capital federal. O governo federal já determinou uma mobilização entre os seus ministros que vão auxiliar o estado de São Paulo. A nossa reportagem, a Berenice Leite, já tem mais informações. Olá, boa tarde, Berenice. Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal Jovem Pan deste domingo, 5 de fevereiro de 2023. Vamos juntos até às 5h30 da tarde com os principais destaques de hoje. E já começamos falando sobre a primeira viagem de Lula ao Rio de Janeiro como presidente. Ele vai a Benfica para inaugurar um centro de saúde. As presenças de Eduardo Paes e Geraldo Alckmin também são aguardadas. Ao vivo da capital federal, a repórter Catiúcia Sotomayor traz outros detalhes dessa agenda presidencial.